Pai, a te render louvores, a te entregar meu falho coração e a te pedir favores em oração. Me encontro, ó Pai, pedindo segurança, rogando que estejas junto a mim, me dando confiança. Em oração preciso, ó Deus, viver a todo instante para vencer o mundo ao meu redor e prosseguir avante. Vou dedicar em oração meu coração e alma. Só teu amor me traz consagração, só tua paz me acalma, só tua luz reflete salvação, só teu poder restaura. Em oração me encontro a te pedir, Senhor Jesus, me acalma. Olá, crianças! Eu sou a Paloma, como dito pela nossa querida Meire. Hoje eu vim contar para vocês uma história bem especial. Nós temos ouvido algumas histórias no decorrer do tempo. Hoje não vai ser diferente. Iremos escutar uma história bem interessante, uma história que a gente vai se identificar. Isso mesmo. Essa história, como todas as outras, estão descritas no livro da Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para corrigir, para ensinar e para instruir em toda a justiça. Isso está lá em 2 Timóteo. Hoje nós vamos ouvir uma história. Isso está me incomodando um pouco, mas deixa aqui. Nós vamos ouvir uma história bem legal. Uma história que, gente, eu vou começar. O céu. Que delícia, gente. Eu me imagino o céu. Que lugar incrível. O lugar onde tem ruas de ouro. Aquilo que nós mais valorizamos aqui, lá no céu, nós iremos pisar em cima. Olha o tamanho disso. Pois é. O céu, gente, é incrível. Céu. Mas existe uma coisa que não entra lá, é o pecado. O pecado, segundo a Bíblia, lá em Romanos 3, capítulo 3, no versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Gente, e o que seria pecado? O que seria pecado? Talvez você se perguntasse, talvez você esteja se perguntando. Pecado é tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Gente, o pecado, todos nós estamos sujeitos ao pecado desde que nascemos. O bebê, desde pequenininho, já peca.
Infelizmente, ele também já é pecador. E nós também. Mas eu vou citar para vocês alguns nomes que parece que não. Poxa, como assim pecadores? Isso está me atrapalhando um pouco. Mas como assim pecadores? Vamos lá. Comece comigo. Moisés pecou? Sim. Noé? Sim. Ló? Sim. E Paulo? Paulo não, poxa vida, quantas igrejas, quantos lugares, como abençoou tantas pessoas. Ele também pecou. Já sei, eu amo ele. Samuel, Samuel que ouviu a voz de Deus e que foi entregado desde pequenininho. Que história mais linda, eu amo essa história. Ele também pecou. Gente, quando a Bíblia diz que todos pecaram, logo todos estão separados de Deus. Separados de Deus, que coisa triste. É assim que nós estamos quando estamos no pecado. Quando nós estamos no pecado, nós estamos separados da bênção de Deus. Estamos separados, nós não podemos receber aquilo que Deus quer nos dar, porque o pecado nos impede. Meu Deus, eu queria tanto não pecar. Assim, nós vamos ver. Lá em Romanos 6:23 diz o seguinte. Vamos ler. Romanos, que no caso também foi um livro escrito por Paulo. Poxa, ele também pecou. Romanos 6, lá no versículo 23, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, infelizmente, ele nos separa de Deus. É como se fosse realmente a morte. Mas sabe, quando o seu pai ou a sua mãe trabalha, eles recebem um salário, correto? Assim é o pecado. Nós trabalhamos, nós pecamos para receber uma punição. Nós merecíamos uma punição muito severa. Nós pecamos contra Deus, falamos, agimos, pensamos aquilo que desagrada totalmente a Deus. Nós precisávamos ser punidos. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, eu já vou dizer isso, mas você precisa entender de uma coisa antes. O pecado precisava ser punido. Poxa, mas será que seria em mim? Onde será? Poxa, será que nós receberíamos esse castigo? O castigo eterno, ficar longe de Deus para sempre? Pois é, agora que está. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que cresce nele não morresse, mas tivesse vida eterna. O pecado recebeu uma solução. Deus enviou Jesus. Ele nos deu Jesus, a fim de sofrer no seu próprio corpo aquilo que era para nós. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus recebeu a morte, o castigo que era nosso. Eu fico tão feliz. Mas e como faz para a gente receber então, já que o castigo foi para Jesus, como a gente faz então para receber a salvação, receber o perdão? A Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados, que Ele iria nos perdoar. É isso mesmo. Então, quando a gente peca, e você sabe quando você peca, nós precisamos confessar. Confessar a Deus, nos arrepender, confessar, e então nós recebemos o perdão de Jesus. Sabe, tem uma história que conta o seguinte. A história daquele homem que uma vez recebeu, ele estava devendo muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para um senhor. Esse senhor, vendo que ele não poderia pagar, esse senhor, ele perdoou a dívida daquele homem. Que coisa mais linda! Mas aquele homem tinha alguém que não devia para ele, uma pessoa também que devia para esse homem.
E esse homem, sabe o que ele fez? Ele poderia ter feito, né, o que o Senhor fez com ele, mas não. Ele não perdoou a dívida. E, na verdade, aquele homem devia muito menos do que o que ele devia para o outro senhor. Meu Deus, ele não perdoou. Ele disse, você não está perdoado. E ficou aquela confusão, as pessoas ficaram sem entender nada. Aquele homem tinha sido perdoado, por que ele não perdoa também? Pois é assim. Agora, assim acontece com nós. Quando nós recebemos... isso está me incomodando. Mas enfim, quando nós recebemos o perdão de Deus, nós também não podemos negar ele a ninguém. Deus nos perdoou um balde e nós temos que perdoar só um copo. Gente, falando sobre isso aqui que me incomoda tanto, vocês poderiam me dizer o que é isso? Eu não ouvi. O que é isso? É o pecado. É assim que o pecado nos deixa, aprisionados. Nós pense aí numa deliciosa bolacha do sabor favorito que você mais ama. Pois é, mas agora imagine, ou faça a experiência. Coloque um pouquinho de sal dentro dessa bolacha. Pois é, ela vai parecer por fora uma delícia, mas o sabor dela vai estar detestável. Assim é o pecado. A Bíblia nos conta lá em Provérbios que o pecado, ele parece doce, mas no fim ele nos faz aquela sensação de areia na boca. É muito ruim. O pecado, muitas vezes, ele pode parecer muito bom. Ele pode parecer agradável aos nossos olhos. Ele pode parecer maravilhoso, assim como foi o fruto para Eva. Mas não, o pecado, na verdade, ele só nos leva a estar distantes de Deus. Ele nos separa de Deus. E a consequência dele é a morte, como diz a Bíblia, a separação eterna de Deus. Todos terão vida eterna, uns no céu com o Senhor e outros no inferno. E aí, para onde você quer ir? Para o céu? Eu tenho certeza que quer ir para o céu. Mas nós precisamos, antes de tudo, nos arrepender, confessar e crer no que Jesus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa foi a história de hoje, aqui na Tenda de Histórias da TV Polo. Esperamos vocês na próxima semana. Um beijo e um queijo. Até mais! Meus olhos abri, que prazer sinto agora.